sou a Sheila Perina, sou professora, pedagoga, mestra e doutoranda em educação. Hoje estarei aqui com vocês no nosso módulo, a África em Sala de Aula, caminhos possíveis para a prática na educação infantil e nos anos iniciais. Nós temos observado que muitas professoras e professores querem trabalhar com a África, mas não sabem por onde. Então nós construímos alguns caminhos possíveis, né? O nosso curso ele é dividido em 3 módulos. No primeiro módulo, Imagens do Continente Africano, nós iremos discutir um pouco a respeito das imagens que circulam sobre a África no universo infantil. Posteriormente, encaminharemos para as nossas práticas, focalizando as brincadeiras que são fundamentais para os anos iniciais. Conversaremos sobre como podemos, por meio das brincadeiras angolanas, apresentar uma outra África, né, para além dos estereótipos que circulam. No nosso último módulo, no módulo 3, Brincadeiras e Literaturas em Moçambique, nós continuaremos aprofundando as literaturas possíveis e também conheceremos algumas brincadeiras de Moçambique. Então, o nosso intuito durante o nosso curso é apresentar práticas possíveis, né, meios possíveis para tematizar a África nos anos iniciais. Bom, inicialmente, nesse primeiro módulo, eu gostaria de convidar vocês para fazer algumas reflexões. Quando nós pensamos no continente africano, o que vem à nossa cabeça, né? Quais são as imagens que vêm primeiramente? Se nós nos basearmos nas imagens que são produzidas pela mídia, nós observaremos que frequentemente aparecem imagens de selva, né? A selva é o que mais tem sido vinculado pela mídia. Para além da selva, nós também teremos outros aspectos, né? Aspectos que, de certa forma, inferiorizam o continente africano. Então, pensando um pouco nas infâncias, como nós podemos avaliar essas imagens que circulam sobre o continente africano? Se pensarmos nos filmes, nos desenhos infantis, que são vinculados principalmente na cultura da infância, nós observaremos que a África ela é tratada como esse lugar de selvageria. Nos filmes que nós conhecemos, se nós lembrarmos, podemos observar que a presença dos seres humanos é uma presença que é pouco explorada. A maior parte dos filmes que se passam no continente africano, eles tematizam muitas vezes apenas os animais, né? As pessoas elas não são consideradas. E aí nós vamos observando que são construídas algumas imagens, inclusive na infância. São imagens que vão trazendo para as nossas crianças a ideia de que a África é um continente em que as pessoas ocupam o lugar secundário, né? As referências que as nossas crianças constroem sobre o continente africano é pautada por esse lugar da selva. É interessante nós trazermos a palavra de uma mulher africana para ilustrar o que significa essas imagens a respeito do continente africano. A Chimamanda Adichie, que é uma importante escritora, ela diz: se eu não tivesse crescido na Nigéria e se tudo que eu conhecesse sobre a África viesse das imagens populares, eu também pensaria que a África é um lugar de lindas paisagens, lindos animais e pessoas incompreensíveis lutando em guerras sem sentido, morrendo de pobreza e AIDS, incapazes de falar por eles mesmos, esperando serem salvas por um estrangeiro branco e gentil. Na produção cinematográfica direcionada à infância, nós podemos observar alguns trechos dessas imagens que é trazida por essa autora nigeriana, né? Observamos o tanto que são vinculadas ideias relacionadas a lindas paisagens, lindos animais, e as pessoas elas acabam ocupando um lugar marginal, em que elas são tidas como pessoas que vivem em guerra, pessoas que morrem por conta de uma pobreza, mas não se direciona, não se explica, né, a origem dessas atrocidades. Apenas o que se vinculam para as nossas crianças é essa imagem da África como um lugar impotente. Então, na nossa aula de hoje, nós queremos
buscar construir caminhos de como nós podemos construir outras imagens, né, que não dialoguem com essa imagem estereotipada e eurocêntrica que tem sido construído ao longo dos anos e tem sido vinculada também para as nossas crianças. Bom, vale agora nós fazermos um resgate sobre a importância de tematizar a África em sala de aula. Primeiramente, porque se trata de uma lei de 2003, que é fruto do movimento negro, né, da ação do movimento negro de muitos anos de trabalho. Embora seja uma lei antiga, é uma lei que ainda tem muitos desafios para ser implementada em sala de aula. E a professora Nilma Lino Gomes, ela traz essa contribuição, ela aponta para a escola e para o currículo e a formação de professores a necessidade de construção de uma alternativa à história do mundo, e não só da África. Trata-se de uma reconstrução histórica alternativa, que procure construir uma história outra, que se oponha à perspectiva eurocêntrica dominante. Então, a Lei 10.639, ela nos traz a possibilidade de construir outras histórias, outras narrativas, diferentemente daquelas que nós aprendemos, né? Diferentemente daquelas que têm uma perspectiva eurocêntrica. Trata-se de ouvir outras histórias, né, contadas principalmente por outros africanos, por afro-brasileiros. Então, o nosso caminhar nessa aula será nesse sentido, de contribuir para que outras histórias sejam apresentadas às nossas crianças. Histórias que não coloquem o continente africano apenas nesse lugar inóspito, né? Mas que enxergue as potencialidades que esse lugar, que é o berço da humanidade, tem. Como literatura que nos ajudará a construir esse caminho para as nossas práticas de inclusão do ensino da África na sala de aula, nós nos utilizaremos do livro As Brincadeiras Africanas de Ueza. É o livro que foi escrito por mim, idealizado pelo coletivo Luderê Afrolúdico, ilustrado por Whitney Machado. Esse livro, ele tem como tema central a viagem de uma menina afro-brasileira e de sua família, né? Com as suas duas mães, elas viajam para a África do Sul, Angola, Moçambique e República Democrática do Congo. Nos lugares que elas vão viajando, elas vão conhecendo a cultura do lugar, vão trazendo essas informações e ensinam também brincadeiras, né? Então, a partir das brincadeiras africanas, nós iremos trilhar o nosso caminho em direção a práticas em sala de aulas que contemplem a Lei 10.639. É importante trazermos o conceito de literatura negroafetiva da professora Sônia Rosa, professora e escritora. Ela diz: o grande diferencial dessas literaturas, com essa nomenclatura específica, é a presença em prosa, verso ou através das imagens da humanidade da pessoa negra. O reconhecimento desses aspectos tão humanos, como amar e ser amado, ter família e ser representado, limpo, calçado, penteado, pode contribuir para a construção de uma sociedade antirracista. Então, a literatura que nós trazemos, em especial as Brincadeiras Africanas de Ueza, mas podem ser outras literaturas que nós podemos selecionar no dia a dia, elas precisam ter essas características, né? Ao longo dos anos, e por conta também do processo de escravização, a pessoa negra, ela foi tirada da sua humanidade. Um aspecto dessa ausência de humanidade é quando se retrata os filmes infantis a respeito da África, você não vê pessoas, né? A humanidade do continente africano, ela tem sido retirada. E esse movimento de retirada da humanidade da pessoa africana, ela também reverbera nas pessoas que são descendentes. Então, os afro-brasileiros, eles frequentemente também têm a sua identidade, a sua humanidade retirada. Então, trazer livros que tematizam a cultura negra ou tenham personagens negros é fundamental, mas alguns critérios precisam aparecer. E esse conceito apontado pela Sônia Rosa é fundamental. É importante que as nossas crianças construam imagens de pessoas negras como pessoas que são amadas,
pessoas que têm família, que estão bem representadas, imagens que se contrapõem às imagens que são passadas pela grande mídia. Então, a importância que as pessoas estejam limpas, calçadas, penteadas, contribui para que a sociedade, para que as nossas crianças construam outras imagens a respeito do que é ser negro, né? Uma outra possibilidade. A professora Sônia Rosa ainda acrescenta, né? Isto acontece porque é através da identificação de outras tantas narrativas que não se ancoram nas mesmas histórias eurocêntricas contadas ao longo dos tempos. Até então, para as nossas crianças e jovens, que podemos objetivamente e subjetivamente ampliar a presença da população negra e seus efeitos dentro das obras literárias, voltadas para a infância e juventude. Expandir esse imaginário dos leitores sobre o significado da palavra negro e afetiva ajuda a avançar e desconstruir ideias retrógradas referentes às vidas negras, até então equivocadamente reafirmada nas muitas histórias infantis e juvenis oferecidas aos leitores no passado recente. Bom, de toda essa contribuição que a professora Sônia Rosa apresenta, eu gostaria de chamar a atenção para a contribuição que nós precisamos fazer nas construções subjetivas das crianças, né? Então, desde a mais tenra idade, trazer imagens de pessoas negras numa perspectiva positiva contribui diretamente para o antirracismo, contribui diretamente para que essas pessoas negras elas sejam humanizadas, né? E de modo que a perspectiva eurocêntrica que tende a colocar a pessoa negra num lugar de marginalização seja combatida desde os anos iniciais. É importante termos em mente que a literatura negra afetiva é uma literatura capaz de trazer imagens positivas do continente africano. E essas imagens, elas também precisam ser construídas por meio de discursos. Um outro livro fundamental para as nossas práticas é o Atlas Geocultural da África, do professor Odair Marques da Silva. Esse livro ele vai trazer outras perspectivas, outros discursos a respeito do continente africano, detalhando informações de cada país. O Atlas traz uma perspectiva de uma África moderna, uma África pulsante, uma África em construção, que se desvincula das imagens a respeito do continente africano, que não valorizam a sua diversidade e a sua potencialidade. Então, caminhar com livros que nos ajudam a construir outros discursos, nos ajudam a ter um outro repertório a respeito da África é fundamental. Então, durante as nossas aulas, nós estamos nos fundamentando no livro As Brincadeiras Africanas de Ueza e também no Atlas Geocultural da África, que traz informações específicas e atuais sobre cada país do continente africano. Um outro aspecto que guiará as nossas práticas são as fábulas africanas, né? O estudo das fábulas de diferentes culturas africanas, ele tem como uma oportunidade nós nos desvincularmos dos discursos eurocêntricos e conhecer diferentes povos e diferentes etnias do continente africano. As fábulas, hoje no continente africano, elas são usadas como estratégias de ensinamento, né? Os mais velhos, eles se utilizam das fábulas para trazer informações aos mais novos, né? Então, trazer essa possibilidade para a sala de aula é uma oportunidade. As fábulas são conteúdo presente nos anos iniciais, mas muitas vezes o que nós temos observado é que são trazidas apenas fábulas europeias. Oportunizar o conhecimento das fábulas africanas é uma via de acesso para conhecer as cosmovisões dos povos, dos diferentes povos africanos, né? Então, entendendo as fábulas como um gênero textual presente nos anos iniciais, trazer as fábulas africanas é uma maneira de ampliar o repertório das nossas crianças, ao mesmo tempo que nós poderemos tratar dos animais, da presença da fauna africana, da flora africana,
a partir de uma perspectiva crítica, trazendo também os pensamentos, os ensinamentos que constroem, né, as diferentes sociedades. Nesse primeiro módulo, nós refletimos um pouco a respeito dos discursos que circulam sobre a África. Agora, no nosso próximo módulo, nós teremos a oportunidade de pensar em práticas. Quais práticas são possíveis para trabalhar na contramão desses discursos que, de certa maneira, não contribuem para que sejam construídas imagens positivas sobre o continente africano. Então, por meio de brincadeiras, nós apresentaremos práticas possíveis para trabalharmos com as nossas crianças dos primeiros anos. Então, agradeço pela possibilidade de diálogo e até o próximo módulo.